Boa tarde. Dando continuação ao nosso curso de documentos comerciais, hoje eu vou demonstrar mais uma vez para vocês um outro modelo de ofício que vocês podem estar construindo aí dentro da sua empresa. Você pode usar aí para você poder praticar. Então, primeiro nós temos que entender o que é um ofício. O ofício é um documento utilizado quando se deseja comunicar, requerer ou solicitar algo a algum órgão público. Esse órgão público pode ser um órgão municipal, pode ser um órgão estadual ou um órgão federal. Isso também embute as empresas que estão vinculadas a órgão municipal. Então, por exemplo, você precisa fazer uma comunicação, uma solicitação para uma creche municipal da sua prefeitura. Você vai fazer um ofício. Você precisa fazer uma comunicação com a Sabesp, que é uma empresa estadual. Você vai fazer um ofício. Você quer pedir algo para a Receita Federal, enviar algo para a Receita Federal. Você vai fazer um ofício. Então, essa é a função do ofício, você poder se comunicar com algum órgão público. E também, pessoal, o que acontece? Dentro dos setores do município, do estado e federal, quando esses setores eles têm que se comunicar, eles também se utilizam do ofício. Agora, quando nós temos uma empresa privada, a comunicação entre os setores da empresa é através do memorando. Então, o ofício ele pode ser usado de duas maneiras. A sua empresa privada se comunicar com o órgão público ou dentro do órgão público eles se comunicarem entre si. Então, aqui tem uma representação, né? A sua empresa quer fazer uma comunicação com algum órgão público. O órgão público também pode fazer uma comunicação com a sua empresa. A mesma coisa se você quiser requerer alguma coisa, solicitar alguma coisa, o que nós temos também? Essa comunicação. A sua empresa vai fazer uma solicitação para o órgão público, como o órgão público pode fazer uma solicitação para a sua empresa. Então, o ofício que nós vamos fazer hoje é um ofício de solicitação de serviço. Nós vamos pedir para um órgão público um serviço para a nossa empresa, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E aí você vai fazer esse ofício que nós chamamos de ofício de solicitação de serviço, para que eles possam executar uma tarefa para nós contribuintes. Então, o modelo que nós vamos usar é esse aqui, do supermercado Tá Caro. Então, para construir um ofício, a primeira coisa que nós temos aqui é o número do ofício. Então, esse aqui é o ofício 002 do ano de 2023. Então, aqui nós colocamos um número sequencial e o ano a qual esse documento está sendo criado. Logo depois, nós temos que colocar a data por extenso. Aí nós temos que colocar a cidade onde nós estamos, a data, o mês por extenso e o ano. Logo depois, nós temos que colocar aqui as informações do cabeçalho. Então, toda vez que a gente for tratar com algum, como que eu poderia dizer? Quando a gente for tratar com algum tipo de autoridade, nós precisamos prestar atenção no que nós chamamos de forma de tratamento. Então, a forma de tratamento que eu estou usando aqui, a Vossa Excelência, de forma abreviada, o Senhor Prefeito. Quando a gente usa Vossa Excelência de forma abreviada, é quando a gente vai tratar de todas as autoridades públicas, com exceção do presidente da República e o seu vice-presidente, que aí a forma de tratamento seria por extenso. Qual é o nome do prefeito? Despório da Silveira. Ele é prefeito da onde? Do município de Diadema, no estado de São Paulo. Então, aqui é o cabeçalho, para quem que eu vou endereçar este ofício. Logo depois vem o assunto, conservação da Praça Nossa Senhora Aparecida. E agora vem a parte que eu considero a mais difícil, de você conseguir, de uma maneira, expressar a sua solicitação de forma clara e objetiva. Para quê? Para que a pessoa que vai receber esse ofício ela consiga entender qual é a mensagem. Então eu coloquei aqui uma mensagem: o supermercado está caro,
vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que a Praça Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Flores, encontra-se em situação de abandono, tomada pelo mato, sem iluminação e servindo apenas como depósito de lixo, e para aglutinação de marginais e usuários de entorpecente. Então, eu estou pedindo aqui, nesse primeiro parágrafo, eu estou explicando para eles o que está acontecendo. Por que eu venho pedir esse trabalho? Por que eu estou fazendo a solicitação? Então, eu estou colocando de bem claro aqui que está acontecendo uma situação de abandono. Todos esses fatos impedem a sua utilização pelos cidadãos dessa cidade e, especialmente, causam grandes problemas aos moradores do bairro. Então, no segundo parágrafo, eu estou dizendo que esse problema, relatado aqui em cima, ele está prejudicando os moradores do bairro, que são as pessoas que pagam seus impostos corretamente para que os órgãos, municipais, estaduais, possam cuidar da cidade. No próximo parágrafo eu vou colocar, dessa forma, é o presente para solicitar. O que é o presente? Esse ofício para solicitar imediatas providências no sentido de que seja realizada a revitalização da praça, com as obras e serviços que se fizerem necessários. Então, aqui no terceiro parágrafo, eu estou dizendo para eles o que a gente quer. A gente quer a revitalização da praça, com as obras e serviços que se fizerem necessários. Para quê? Para que ele possa resolver esse problema que foi relatado aqui no parágrafo anterior. E no último parágrafo, certos do atendimento da solicitação, permanecemos no aguardo de um posicionamento oficial. Então, nós estamos aguardando o setor da prefeitura responsável por isso, quais são as medidas necessárias que eles vão tomar, que eles venham até o nosso mercado, façam uma reunião, que eles possam fazer uma vistoria junto com os representantes do mercado. Logo depois, vem o que a gente chama de despedida, que é o atenciosamente, vírgula. Atenciosamente significa obrigado pela atenção. E por fim, o nosso ofício tem que ter o que a gente chama de assinatura. Então nós temos uma linha para poder assinar, o nome do responsável pela empresa Supermercado Taccaro e qual é o cargo que ele tem dentro da empresa. Então esse é o modelo de ofício que nós vamos criar. Então eu vou abrir lá o Microsoft Word e lá dentro do Microsoft Word nós vamos fazer este ofício. Lembrando que eu não vou digitar esse texto novamente, eu só vou copiar e colar e aí eu vou explicar para vocês a formatação ABNT, que é o mais importante dentro desse contexto. Quem quiser esse texto para poder utilizar nas suas aulas de ensino, coloca aí no comentário para nós, que eu mando para vocês por e-mail. Então é só ir lá no comentário, eu quero esse ofício, aí coloca seu e-mail que eu mando para vocês. Então eu vou abrir lá o Microsoft Word para a gente poder fazer este trabalho. Estou com o Word aqui aberto. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar o papel timbrado que a gente vai utilizar. Então eu vou clicar aqui na opção abrir, vou clicar no botão procurar e dentro do procurar eu vou vir aqui em documentos. Dentro de documentos eu tenho várias pastas aqui de organização. Uma das pastas se chama papel timbrado. Vou abrir o papel timbrado e vou procurar aqui o meu papel timbrado do supermercado. Descendo aqui um pouquinho. Olha lá. Papel timbrado Taccaro. Então, vou abrir esse papel timbrado, porque todo documento oficial ele tem que ser feito num papel timbrado. Vocês têm algumas aulas aí desse curso que eu estou dando de forma gratuita para vocês. Eu ensino como vocês fazerem aí um papel timbrado bacana para você poder utilizar dentro da sua empresa, caso a sua empresa não tenha condições de estar contratando um designer gráfico, da sua empresa não ter um dinheiro para investir na impressão dessa folha sulfite personalizada, você consegue fazer tranquilamente aí no Microsoft Word, é só assistir às aulas anteriores que você vai conseguir desenvolver. Então eu vou colocar aqui o texto, Vou dar um Ctrl V. Eu não vou digitar esse texto para a aula não ficar muito grande. Então eu tenho o mesmo texto que eu estava lá, explicando para vocês, é o texto que eu tenho aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, depois que a gente digitou, o Microsoft Word, ele mostra para nós, através dessas linhas vermelhas,
que ele não encontrou essas palavras dentro do dicionário da língua portuguesa. Então ele acusa aqui com essa linha vermelha para que você possa dar uma olhada e verificar se essa palavra está digitada de forma correta. Então, Despório, que é o nome do prefeito, está certo. Então eu vou clicar com o botão direito em cima e vou clicar aqui, ó, ignorar, porque o nome está certo. A outra informação que ele me deu aqui é Takaro. Takaro é uma palavra japonesa, não tem na nossa língua portuguesa, por isso que ele indicou que está errado. Então eu vou clicar com o botão direito, aí ele me dá aqui, ó, Takao, Takano, Takar, Takiaro, Tacarão. Vou ignorar, porque o nome da empresa se chama Takaro. Então depois que você digitar aí o seu documento, você faça a correção dessas informações. Agora eu vou pressionar no teclado Ctrl T, para que ele possa selecionar todo o texto para nós. E a segunda coisa que nós vamos fazer é a formatação da fonte, que está nessa área aqui, ó, de acordo com as normas da ABNT. Então nós vamos mudar aqui a fonte. Nós podemos usar duas, a Arial ou podemos usar a Times New Roman. De acordo com a ABNT, você só pode utilizar essas duas fontes, ou Arial ou Times New Roman. Para a aula de hoje eu vou usar essa Times New Roman. Então ele já vai mudar aqui o tipo da fonte do meu documento. Próximo, vou mudar aqui o tamanho da letra. De acordo com a ABNT, o tamanho da letra tem que ser 12. Pronto, fiz a formatação da fonte. Agora nós vamos fazer a formatação do parágrafo. E dentro da formatação do parágrafo, nós vamos trabalhar basicamente agora com o justificar e o espaçamento entre linhas. Então eu vou clicar aqui no justificar para ele acertar o texto aqui do lado direito, tá? Como eu fiz uma cópia, depois eu tenho que acertar isso aqui. Vou vir aqui no espaçamento entre linhas e vou colocar 1,5, que é a distância de uma linha para a outra. Vou dar um clique fora. E agora eu vou fazer aquelas formatações que são individuais. Então eu vou colocar o mouse aqui no final de Diadema, 4 de junho. Então eu posso clicar, segurar e arrastar. Posso dar um clique fora. Posso colocar o mouse aqui do lado, ó, de Diadema. Ele vai ficar com essa setinha branca. Eu posso dar um clique, ele seleciona todo o parágrafo. Vou vir aqui no alinhamento e vou colocar alinhar à direita, ou a tecla de atalho Ctrl G. Vou passar ele para lá, ó. Ele veio para a direita. Agora aqui no cabeçalho, ele deu esse espaçamento, porque eu copiei e colei. Então eu vou selecionar, então eu posso clicar aqui no final de São Paulo, clicar, segurar e arrastar. Eu posso colocar o mouse aqui do lado do A, do lado esquerdo, ó, clicar, segurar e arrastar para baixo, maneira que você achar melhor. Vou clicar aqui no alinhamento à esquerda, ou a tecla de atalho Ctrl Q, para ele voltar ao normal, ó. Agora eu vou selecionar aqui o assunto, então vou colocar o mouse aqui do lado de assunto, vou dar um clique, e no assunto eu vou colocar negrito, para ele poder dar um destaque. Vou descer a barra de rolagem. Isso. E aqui, dentro de anteciosamente, não, aqui já está tudo certinho. Pronto, então eu já fiz eu preciso colocar o parágrafo. O parágrafo de acordo com a ABNT. Então eu vou clicar aqui, ó, antes da letra O, o cursor vai ficar piscando, eu vou no meu teclado, vou apertar o Tab. Vou vir no próximo parágrafo, que é todos, vou clicar antes do T, vou no meu teclado e vou apertar Tab. Vou clicar aqui dessa forma, que é o outro parágrafo, vou apertar o Tab. Vou clicar aqui no outro parágrafo, certos do atendimento, e vou apertar o Tab. Então estava faltando esse parágrafo, de acordo com a ABNT, ele tem 1,25 centímetros de espaçamento. Então, depois que eu fiz a formatação da ABNT, agora a gente vai para uma parte do layout. Para trabalhar com layout, fazer uma distribuição melhor dessas informações, nós vamos clicar aqui na guia Exibir, e dentro da guia Exibir, nós vamos clicar aqui na opção Uma Página. Quando eu faço essa opção, ele vai me dar um panorama
de como está ficando todo esse documento na nossa folha. E olha só, aqui na parte de baixo tem um espaçamento muito grande. Então essa área não pode ficar branca, eu tenho que fazer com que a minha profissão chegue aqui até o final. Então a primeira coisa que eu faço, eu clico aqui no ofício, antes da letra O, e vou dar um Enter. Para quê? Para o meu texto não ficar tão colado com o meu ofício. Vou clicar aqui no cabeçalho, no final de São Paulo, e vou dar um Enter para ele separar. Vou clicar aqui no final do assunto, vou dar um Enter para ele separar o assunto. Vou clicar aqui agora no final de Atenciosamente e vou dar um Enter. Para quê? Para que eu tenha um espaço maior para poder assinar esse documento. Como o texto é muito grande, olha só, ele gerou uma outra página aqui embaixo, porque ele chegou no limite do cabeçalho. Como que eu faço para eliminar essa folha que foi criada? Eu vou clicar aqui no final de Diretor de Comunicação e vou apertar a tecla Delete. Então agora eu já trabalhei o layout do meu documento. Trabalhei o layout, eu vou voltar aqui para a guia Exibir e vou voltar para o tamanho normal, que é 100%. Então, vou clicar aqui em 100%, vou aumentar aqui a barra de rolagem. Ó. Agora todo o meu documento, que é o ofício, agora ele está com um layout bem mais agradável para fazer a leitura. Olha só. Agora sim, está com cara de um documento oficial que nós vamos mandar para o prefeito. Fez esse processo, agora nós precisamos imprimir. Para imprimir, nós temos duas opções. Eu posso clicar aqui na guia Arquivo e vir aqui na opção Imprimir. Mas eu não gosto muito disso, eu gosto de usar a tecla de atalho para ganhar produtividade. Então, para imprimir, nós vamos pressionar o Ctrl e o P. Quando eu pressiono o Ctrl e o P, ele vem para essa área aqui, que é a área da visualização da impressão. E aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui, ó. Você tem que imprimir 2 cópias deste ofício. Por que 2 cópias? Uma cópia você vai deixar na prefeitura, a outra cópia vai ficar com você, para que você possa ter o que a gente chama de protocolo. Quando você levar esse ofício na prefeitura, o responsável que recebeu o seu ofício, você vai pedir para ele dar um visto. Para quê? Para confirmar que ele recebeu aquele documento. Então a gente imprime 2 cópias. Uma cópia vai ficar na sua empresa e a outra cópia vai ficar lá na prefeitura para que eles possam tomar as decisões. Certo? Eu vou dar um ESC aqui, porque nós não vamos imprimir. Então é só vir aqui, ó, mudar para 2. Vou apertar o ESC. E depois que você fez esse processo, para você não perder a estrutura do documento, o ideal é você salvar. Como que a gente salva? A gente pode vir aqui em Arquivo e escolher Salvar como, que é uma opção que eu não gosto muito. Eu prefiro trabalhar com tecla de atalho. E aí, para trabalhar com a tecla de atalho, basta você pressionar o F12. Pressionou o F12, vai aparecer o explorador de arquivos. Então, você vai clicar aqui em Documentos. Dentro de Documentos, você vai colocar aqui o nome do arquivo. Ofício. Deixa eu só mudar isso aqui. Ofício. Praça. Só para depois, se você precisar localizar, você já sabe que esse ofício está relacionado com a praça. Vou colocar aqui a Praça Nossa Senhora Aparecida. E aí eu vou clicar no botão salvar. Professor, como que eu sei que esse texto foi salvo? Se vocês olharem aqui na parte superior, que é a barra de título, ó, aparece aqui para vocês. Ofício, Praça Nossa Senhora Aparecida. Então, se você quiser esse texto aí para você treinar, se você quer esse papel timbrado para você treinar, entra aí nos comentários, coloca seu nome, o seu e-mail que eu mando para vocês poderem praticar. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o like. Por que a gente pede isso aí, pessoal? Para o Google entender que o conteúdo é relevante, que esse conteúdo pode se chegar a outras pessoas e outras pessoas podem estar precisando disso para procurar um emprego, para poder praticar. Não custa nada você ir lá no like e dar um clique
É o preço que se paga por uma aula gratuita, apenas um like. Ok? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.